Sobremesas com preços imperdíveis. Mas corra que é apenas essa semana. Real Móveis, Júlio Assis Centro e na Atílio Fontana, na Cidade Norte. Essa todo mundo ouve, Onda Sul. Você está no Canal da Informação, Onda News. 8h31, 8h31. Bom dia para você que está aí com a família, tomando café agora, tomando seu café nesse momento. O nosso bom dia, que seja um feriado bem legal aí para você. E nós vamos agora à participação do Marcelo da Corrégio aqui na programação da Onda. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Muito bem, o Marcelo está conosco nesta manhã de 1º de maio. Inclusive o Marcelo estará participando hoje excepcionalmente também do Placar 98 para falar sobre Ayrton Senna, né? Hoje nós temos o aniversário triste, né? Dos 26 anos da morte de Ayrton Senna. Marcelo, bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Júniorzinho. Bom dia, Marcelão. Vamos começar então hoje com o Corona News. O nosso valor de recuperados está em 34.132 pessoas, indicando um índice de recuperação de 43%. Mas as atualizações são péssimas por parte dos responsáveis do governo. Assim, é um bom número, tá? Mas ainda tem melhores. Tem na China, está em 94, Austrália 85, Alemanha 76, Irã 79 e o mundo está em 31%. Então a gente está melhor que o mundo. Tem informações por parte de empresas aqui em Beltrão que o faturamento pós-crise aumentou 31%. Pois é uma das causas é que eles estão recebendo visitantes de fora, Bajo. Tem gente de Curitiba, de São Paulo passeando aqui. Veja que absurdo, tá? Então não é férias, é guerra. Esse povo não pode conviver entre nós sem passar por 14 dias de resguardo. Então lidar com gente que não segue regras exige uma paciência gigante de quem as coordena. Então a gente tem que mudar o conceito. O número de doentes é curioso, mas não é unidade de medida, tá? Quem procura, acha. Quanto mais se testa, mais se acha doentes que são assintomáticos. Eles estão bem e ficarão tranquilos. Esses devem ser isolados. Temos que usar a informação e não o pânico. É adequado um tratamento diferente para cada área do país. O Brasil tem 26 mortes por milhão. Isso não tem comparação com os Estados Unidos, tem 185 mortes por milhão. A Espanha, 531. A Itália, 461. A França, 366. A Alemanha, 79. A Inglaterra, 391. Não devemos ter comportamento de estouro de manada. O Brasil tem problemas, os números deixam isso claro, mas são localizados em 5 locais. Vamos elevar o zoom matemático e estatístico. O Paraná tem 7,2 mortes por milhão. Isso não tem nem comparação com o Brasil, que é 26 mortes por milhão. São Paulo, 49, Rio de Janeiro, 46, Ceará, 48, Pernambuco, 56 e o Amazonas, 92. Estamos claramente abaixo da média nacional, 72% a menos. Não devemos ter comportamento de estouro de manada de graça. Repito, vamos elevar mais uma vez o zoom matemático e estatístico. Beltrão não tem mortos. Tem, na verdade, 54 doentes por milhão em Beltrão. São Paulo tem 570, Rio de Janeiro 513, Ceará 796, Pernambuco 648, o Amazonas 1.158. Com 52 doentes na cidade de Beltrão, a gente ficaria com o nível de São Paulo. Com 106, ficaríamos no nível do Amazonas. A gente está longe, então. Se Beltrão se comportar, a gente não vai ter problema. A gente vai ficar com o comércio aberto, né? Vai tudo certinho. Agora eu vou explicar o que é gerar problema. O vírus ele fica assintomático em média de 10 a 12 dias. Todo mundo já sabe isso. Eu peguei o número de doentes relatados dia a dia, desde o dia 25 de fevereiro aqui no Brasil. Cada dia do mês, o Excel ele pode acrescentar um número identificando o dia da semana. Então, 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça e assim vai. Eu gerei esse número e calculei a moda, que é a verificação estatística do dia que mais se repete nas grandes elevações de doente. E a resposta é terça-feira. Então, se tu pegar o calendário, Baixo, e voltar 10 a 12 dias no calendário, tu vai ver que 10 a 12 dias antes de terça, é de sexta a domingo. Então, eu concluo que as contaminações mais numerosas não ocorrem em dia de semana, que é dia de trabalho, dia de comércio aberto. Ocorrem nos fins de semana. A mesma coisa eu reparo nos números da Espanha. É o dia da zoeira que dá o problema. Semana passada fizemos a colheita dos contaminados da Páscoa. Essa terça e quarta que passou, fizemos os contaminados
colhidos do dia do feriado de Tiradentes. No dia 13 a 14 de maio, vamos colher os contaminados do feriado do Dia do Trabalho. Então eu lamento quem não gosta de matemática, mas é para isso que ela serve também. Ela abre nossos olhos para a verdade, para os fatos. Vamos resolver o problema da doença com ciência, vamos resolver o problema da economia com ciência, vamos resolver o problema da logística com ciência. Esse povo que não sabe seguir normas, sim, tem problemas. Os 5 estados com mais gente acometida do problema têm 67% dos doentes e 80% dos óbitos. São números e são fatos. Vivemos em outro país aqui embaixo. O Brasil vai ter problemas financeiros por falta dos que moram em regiões com problema. Nós, que estamos bem aqui embaixo, temos que assumir a nossa posição de sadios e pegar na enxada. Chegou a nossa hora de mostrar a nossa capacidade produtiva. Então, o povo aqui do Sul, vamos vender para São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, porque do jeito que está, a rotação da terra lá vai parar. As escolas em breve também terão que se adaptar ao retorno das atividades. Aqui no Senai, por exemplo, a gente tem sala de aula para 40 alunos, mas normalmente a gente opera com 20 alunos. Então, a densidade está baixa. E bastaria ordenar o afastamento individual, mantendo janela aberta, uso de máscara. As nossas aulas de laboratório também, por exemplo, tem espaços grandes entre os alunos por conta do tamanho que as máquinas ocupam, né? Um torno tem 2,5 metros de comprimento, um carro tem 4,5 metros. Então é uma questão de se adaptar e isolar qualquer um que aponte problemas. Claro que os alunos têm que ajudar também, eliminando totalmente reuniões com gente oriunda das regiões que comentei acima. As doenças não estão na nossa região. Ela é trazida de fora por esse alienígena contaminado. Não só leitos de UTI e respiradores que salvam vidas. A flexibilização inteligente, pensada, direcionada por região, por país, vai vencer o que o vírus faz fora do corpo. E apareceu o primeiro morto na China em 10 dias, Baixo, tu vê? Sem alarde, tá? É uma doença nova que a gente vai ter que conviver. É a lepra da era da informação, como eu chamei. E, para finalizar, falando em recomendação de saúde, é preciso contar a atrapalhada da sexta-feira passada do ídolo do Bolsonaro, o Donald Trump. O presidente teria dito que tomar o detergente Lysol, que é tipo o Limpol deles lá, limparia o corpo do coronavírus. Vários imbecis seguiram a ordem e foram parar no hospital. A empresa que fabrica o produto chegou a implorar para que as pessoas não usassem no corpo nem bebessem. No final do dia, o Trump disse que era apenas uma zoeira com jornalistas para ver a reação deles. E por último, a gente que está reclamando que o aplicativo da Caixa para receber o auxílio emergencial no iPhone não está funcionando, então eu resolvi ajudar. Caso o aplicativo não funcione, venda o telefone e o auxílio ocorre imediatamente. Ah, é estranho, né? Pessoas com aplicativo instalado no iPhone não conseguem tirar o dinheiro. Cara, se o cara tem um iPhone, precisa do dinheiro, vai. É verdade. Agora são 8h38 e o morcego, Marcelo, o que você queria falar sobre o morcego hoje? O morcego eu comecei a estudar o bicho, né, ver o envolvimento dele com a doença e acabei indo parar em outra parte, né, a respeito do eco que ele acaba percebendo quando ele grita enquanto ele voa. Então o poder do eco torna possível utilizar o som para substituir ou ajudar a visão. Pode parecer um assunto meio louco, tá? Mas o bom pesquisador, ele tem a habilidade única de enxergar oportunidades de estudos científicos em qualquer coisa. E daí houve um estudo, por exemplo, que tirou a mística que o grasnido dos patos não causa eco. Já ouviu falar disso? Nunca. Pegaram uma pata, botaram dentro de uma câmara anecoica. Tá? Eu costumo ver os patos aí todos os dias, quase, nos parques da cidade, né? Mas nunca tinha me interessado por esse grasnido. Na verdade, nos países que falam línguas do tronco germânico, né? Então, alemão, inglês, uma parte norueguês, os escandinavos. Eles têm esse mito, né? Dizendo que a única coisa que não tem eco na existência da humanidade é o pato. O pato grita lá o grasnido dele e não tem dá eco. Mas é uma mentira, tem eco. E daí um inglês pegou uma pata, botou dentro de uma câmara anecoica, que ela reproduz bastante bem melhor o que nós temos aqui no nosso estúdio, que é esse revestimento na parede, né? Isso. Porque vai absorver todos os sons. E daí ele gravou o pato grasnando. Depois ele botou o pato numa câmara reverberante, que faz o contrário, tenta criar o máximo possível de eco. E daí ele sobrepôs os dois sons e ele viu que, na verdade, o que acontece é que o grasnado do pato, ele é muito longo, e daí ele tapa o próprio eco que ele produz. Então, tem eco. Tudo tem eco, é uma lei da física. Aí, contrabalanceando essa informação, uma outra pesquisadora foi testar um morcego. E daí ela pegou um morcego, deu uma treinada nele para comer exatamente o que ela queria que ele comesse, botou uma tela no meio do laboratório com 2 buracos. Atrás de um dos furos na tela não tinha nada. Se o morcego fosse por ali, ele ia perder a viagem. E do outro ela pendurou um verme, bem gordinho. E daí o morcego no escuro tinha que encontrar onde é que estava o verme. Ela botou microfones pela sala, que eram capazes de ler o impulso sonoro do morcego em ultrassom.
e botou câmeras que conseguiam filmar no escuro, em infravermelho. E o morcego foi lá e catou o bicho de primeira. Ele achou o buraco na tela, que era maior que ele, sem esbarrar a asa, foi lá e pegou o morcego. Enquanto o morcego se deslocava, ela fez uma trajetória no computador e ela percebeu que o morcego ele vai virando a cabeça para onde ele quer fazer a ecolocalização. Como a gente vira os olhos para procurar barreiras para poder fazer o desvio. Aí, conclusões da resultado da experiência. Tentaram fazer isso com humanos, tá? E olha só que interessante. O experimento foi realizado em 47, ele tirou a mística que os cegos se localizavam quando se movimentavam por vento facial, né? O Gilson aí que está nos escutando, de repente já ouviu falar dessa maracutaia, dessa teoria. Então, olha que legal, eles pegaram um corredor, botaram uma prancha de madeira e botaram uma venda nos olhos das pessoas para não enxergar nada. E aí calçaram nas pessoas um sapato que era usado para fazer aquelas danças de sapateado que tem lá nos Estados Unidos, né? Que tem uma ponta de metal que faz barulho quando toca no chão. Então a pessoa tinha que andar no chão batendo a ponta do sapato por querer. E daí ela percebia onde é que estava a prancha de madeira antes de dar com a cara nela. Aí ela foi orientada a levantar o braço quando achasse que a prancha estava perto. Ninguém bateu a cara na prancha. Aí pioraram a situação, calçaram meias nas pessoas, tiraram o sapato, calçaram meias grossas, botaram um tapete, agora as pessoas tinham que bater o pé no tapete para achar a prancha. A pessoa chegava mais perto da prancha, mas não batia com a cara também. Aí, para fechar a experiência, botaram um protetor auricular de inserção, botaram um de tipo concha, mantiveram as meias e o tapete. Aí foi inevitável, Baggio, foi uma cara atrás da outra batendo na prancha. Então a ecolocalização, ela funciona, é uma habilidade inerente na gente, a gente só não sabe usar. Inclusive eu vi uma vez um documentário de um cego que andava de bicicleta, tá? Fazendo estalido com a boca, e ele não batia em nada. Claro que não era 40 por hora, que nem a gente anda, né? Mas ele conseguia andar de bicicleta fazendo estalido com a boca, se orientando por uma ecolocalização. Então a gente, fazendo o uso da ciência para poder se aproveitar da capacidade, os americanos bolaram um sistema em que o piloto dos caças deles não precisa ficar o tempo todo olhando para o radar, ele usa um fone de ouvido em que dá a direção tridimensional de onde é que está vindo o míssil. E o ruído intermitente, inclusive, avisa se o míssil está perto ou não. E permite que o piloto desvie o avião na hora do impacto e dessa maneira o olho dele não fica muito... o olho eu não digo, mas a visão não fica muito comprometida de excesso de informação. Tem que olhar para o painel, tem que olhar para o radar, tem que olhar para a rua. E daí os caras melhoram a capacidade de evadir de um problema por conta da ecolocalização, mas feita de maneira artificial. Isso ajuda no trabalho da polícia, ajuda na medicina, ajuda no pilotar de automóveis, né? Inclusive em modo competitivo, modo esportivo ou modo normal, e na condução autônoma. Então o morcego aí, além de trazer corona para nós, pode ajudar de uma maneira benéfica, só a gente estudar a capacidade que ele tem. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a gasolina na Venezuela. E o Marcelo tem uma informação importantíssima aqui, porque a gasolina na Venezuela era praticamente de graça. E o Marcelo vai contar o que aconteceu devido a isso, né? Agora são 8h44. Ó, quem está na live pode perceber que o Marcelo hoje está vestido de Ayrton Senna, né? Ele está com o boné do Ayrton Senna, patrocinado pelo mitológico Banco Nacional, e está também com a camisa de boxe da camisa de boxe da John Player Special ali, né? Com o macacão ali fora também. E depois do programa de esportes, o Marcelo vai vir com o macacão do Ayrton Senna, vai vir literalmente de Ayrton Senna. Vai vir pilchado de Ayrton Senna. Agora ele estará com o Marcelo Marques aqui no programa Placar 98, né? Contando tudo da morte do Senna, que hoje está completando 26 anos, né, gente? Que um dia dos mais tristes que o Brasil viveu foi a morte do Ayrton Senna. Eu lembro como se fosse agora. A largada do GP de Imola foi às 9 horas do dia 1º de maio. Então falta alguns 15 minutos. Falta 15 minutos para completar o aniversário da morte do Senna. 8h45. Problemas com cupins, insetos voadores, baratas, formigas, ratos, traças, pulgas, aranhas, mosquito da dengue, pernilongos, escorpiões e moscas em geral. Você quer eliminar esse problema? Chame a equipe da Limpicol Desinsetização, Desratização e Descupinização. Ligue 3527-1400 ou no fone WhatsApp 98802-4878. Não coloque a sua saúde em risco. Contrate a empresa que é especializada nesse trabalho. Limpicol também trabalha na limpeza de caixas d'água. Limpicol na rua Minas Gerais, número 85, no bairro Alvorada. Há quase 30 anos no mercado, a Conesul para Moldados leva rapidez e agilidade para obras em Francisco Beltrão e região.
Construção. Estruturas para obras industriais, residenciais, comerciais, blocos, pavers, cobogós, prelages, tubos de concreto. Para construir ou reformar, a Conesul é sinônimo de segurança e satisfação. Solicite orçamento 3527-3038, 9976-0110. Conesul para moldados, tempo e agilidade a seu favor. Em Francisco Beltrão, na Cidade Norte, próximo ao Ítalo. 8h46. Onda News, a notícia em primeiro lugar. Onda Sul FM. Os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Ouça agora. Extraordinário. Extraordinário. Porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Calcula-se que em 2018 havia mais de 1 bilhão de armas de pequeno porte em todo o mundo, dos quais 85% eram propriedade de civis. Entende-se por armas de pequeno porte aquelas que podem ser levadas na cintura. Uma estimativa aponta que para 100 habitantes nos Estados Unidos, por exemplo, existem 39 armas. Na Sérvia, 32. Em Portugal, 21. Na Itália, 14. E no Brasil, para cada 100 habitantes, a estimativa é que existam 8 armas de pequeno porte. Você ouviu? Extraordinário. Extraordinário, porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Faça de sua alimentação a sua saúde. A mais completa loja para melhor cuidar de sua saúde com qualidade, variedade e melhores preços é a Vida e Saúde Produtos Naturais. Produtos sem lactose, sem glúten, produtos integrais, orgânicos, veganos, diet e suplementos. Vida e Saúde, Baixada da Júlio. Atendimento normal das 8 às 18h30. Teleentregas 3523-0132. Quando você tem alguém ao seu lado, o sol brilha mais e os pesos ficam mais leves. Neste momento, a Nissei mantém-se disponível para você, quando e onde precisar. Para além dos cuidados, trazer um pouco de esperança para os dias difíceis. Estamos todos os dias em mais de 300 lojas em mais de 70 cidades. Porque ter alguém para ajudar e te acompanhar é o melhor remédio que a vida pode nos dar. Nissei, mais perto, mais que farmácia. Dia das Mães Lilian Calçados, o presente no seu primeiro amor está aqui. Sapatilha Zada em Moleca 39,90, tênis Visano e Via Marte 99,90. Botas Comfort Flex e Piccadilly 139,90 e mais. Nike, Adidas, Mizuno, Puma, Skechers, Olímpicos, Ana Capri, Pegada, Capodarte, Ramarim e Via Marte. Crediário e cartões em 10 pagamentos sem entrada. Lilian Calçados. Onda Sul. O sol nasce para todos, mas para aqueles que acreditam, o amanhã será sempre melhor que hoje. Vamos enfrentar o invisível juntos e fortalecer Francisco Beltrão. Salve um emprego, fortaleça seu bairro, apoie o negócio local. Uma campanha a favor da vida. Realização: a CEFB, CDL, Cindy Lojas e Sendetec. Tranquilidade é PASC. Pra sua independência, PASC. Um plano de assistência pra toda a família. Confiança é PASC. O transporte pra consulta é só ligar no PASC. Descontos e convênios você tem no PASC. Até no funeral, um amparo, um carinho. Tudo isso é PASC. O seu plano de vida. KM Pneus e a temperatura na onda. 20 graus. Para de rodar por aí, vem pra KM Pneus. A KM Pneus é a loja mais completa em acessórios e pneus para automóveis, vans e caminhonetes. Todas as marcas nacionais e importadas. A KM Pneus também trabalha com agendamento e leva e traz. Facilite sua vida. Use nossos serviços. KM Pneus, Avenida Florianópolis 96 no centro. Telefone 3524-3040. KM Pneus.
Muito bem, agora são 8h50. Bom dia também para o Arilson Gambim. O Arilson Gambim, inclusive é teu vizinho, eu acho, lá, Marcelo. Teu vizinho, né? Não sei. Ele mora no Jardim Seminário. O Arilson Gambim também, ele é deficiente visual, ele é cego, né? E o Arilson também. Eu acho que sei quem que é. Sim, ele se movimenta de ônibus, se desloca de ônibus pela cidade, ele trabalha, tem uma vida absolutamente normal. A esposa dele também é Isso, cega, né? os dois... É muito bonita a esposa dele, eu acho muito bonita pelo menos. Cabelo bonitão, grandão. Exatamente, o Arilson Gambim está ouvindo, ele diz assim, estou aqui no Jardim Seminário sem contar outras bobagens que falam sobre cegos. E tem várias pessoas aqui relatando a situação lembrando agora, né, a morte do Ayrton Senna, né? O dia da morte do Ayrton Senna, que hoje estamos lembrando, né? Hoje, dia 1º de maio, que Ayrton Senna morreu nessa data. Marcelo, e você vai falar também agora sobre a questão da gasolina na Venezuela. O que eu sei é que a gasolina na Venezuela era praticamente de graça, né? Era muito barata, né? Sabe aquele ditado, um dia da caça, o outro do caçador? Sim, então, claro. Agora escassa, a gasolina da Venezuela é a mais cara do mundo. A capacidade de refino está afetada pela peça chinesa e sanções complicam importações de peças para a refinaria, levando a população a apelar ao mercado paralelo. Os venezuelanos disseram ter pago mais de $2 por litro da gasolina, né, dá quase R$12, na semana passada, em meio à escassez do combustível. Uma das taxas mais altas do mundo e uma reversão dramática para um país do OPEP que se vangloriava de ter o combustível mais barato do planeta, graças aos subsídios do ex-presidente Hugo Chávez, morto em 2013, e seu sucessor e protegido Nicolás Maduro. A gasolina vendida pela petrolífera estatal PDVSA, que detém um monopólio legal da venda de combustível, era quase gratuita lá. Mas a rede de refino de 1,3 milhão de barris por dia do país entrou em colapso e as sanções americanas destinadas a derrubar o Maduro complicaram as importações de combustível, levando os venezuelanos a esperar horas nos postos de gasolina ou recorrer ao mercado paralelo. Pacientes renais da cidade de Pueblo Ordaz, no leste do país, compraram 20 litros de gasolina a $2 o litro para enfermeiros que fazem um tratamento de diálise, pegaram um táxi até a clínica. A cidade de Maracaibo, os negociantes do mercado paralelo estão oferecendo 20 litros de gasolina por $50, dá R$280, de acordo com testemunhas. Em algumas áreas, os venezuelanos relatam pagar até $4 por litro. Isso está acima dos preços das bombas de Hong Kong, que tem a gasolina mais cara do mundo. A gasolina nos postos Royal Dutch Shell na cidade eram vendidas por $2,15 na quinta passada. O governo da Venezuela está tentando reparar as refinarias desde a semana passada e recebeu componentes de misturas usados na produção de gasolina e material de refino do Irã, além de técnicos e peças de reposição para ajudar a reparar uma das maiores redes de refinaria do mundo. O aumento do preço da gasolina na Venezuela ocorre no momento em que os preços das bombas estão caindo em todo o mundo, em razão da queda da demanda no meio do surto da praga de vírus. Nos Estados Unidos, os preços médios eram de 48 centavos de dólar por litro na semana passada e encerraram assim em abril, de acordo com a Energy Information Administration. A Venezuela está ficando sem combustível, os estoques limitados de gasolina são racionados para militares e fornecedores de comida e remédio. As sanções interrompem abruptamente suprimentos importantes e a população sofre com hiperinflação, escassez de alimentos e agora o coronavírus. Outro detalhe é que, graças à antiga gasolina barata lá abaixo, os motores dos carros, na grande maioria, são todos 6 e 8 cilindros. Pense o consumo. Deve estar bem bom lá, né? Rapaz. Entornou o caldo. A porca distorceu o rabo. Mas que coisa, né? E a situação também dos salários lá são bastante baixos, né? E a crise terrível da Venezuela, né? Eu fazia uma piada com os alunos dizendo que não tem arroz para comprar, a gente tem que rodar um monte para achar arroz, aí não tem comida, também não precisa ter papel higiênico, não precisa ter pasta de dente, que também falta, mas a pessoa podia percorrer o país inteiro várias horas de carro procurando as coisas, né? Agora nem isso pode mais. Que loucura. Então, é a situação da Venezuela, situação ultra complicada aí, devido a essa crise, né? Que é esse bloqueio americano também, né? Que não conseguem comprar, não conseguem nem arrumar as refinarias, e agora a gasolina, $2. Isso no Brasil seria hoje R$11. R$12 o litro. R$12 o litro de gasolina. Isso. E era centavos, né? Eu lembro que era 17 centavos de dólar para encher um tanque. Para encher o tanque? O tanque, 17 centavos de dólar. Outra coisa interessante, Bajo, o gás natural, aqui em Beltrão não tem, né? Mas no litoral aqui tem. O gás natural lá era de graça. Tu podia abastecer o carro de graça. E normalmente o pessoal dava as moedinhas do bolso, ou então fazia um sanduíche e dava por frentista, porque tava o cara lá no ar-condicionado, porque lá é quente pra caramba, é um país equatorial, né?
E aí o cara saía para atender o cliente no posto, tinha que sair no calorão, e daí para não perder o amigo dava umas moedinhas lá, porque abastecer o gás era na faixa, era 0,800. Mas isso mostra também, né, Marcelo, que não existe almoço de graça, né? Não. Alguém está pagando. Alguém está pagando. Um dia vem a conta, né? Se não está pagando hoje, vem amanhã e coisa assim. Na Venezuela, no tempo do Hugo Chávez era essa situação, o Nicolás Maduro tentou manter o mesmo sistema e simplesmente não deu certo, né? Existia uma teoria que dizia que onde a gasolina é cara é porque tu tem elevado desenvolvimento, né? Só que toda regra tem exceção. Estamos vendo uma sul-americana aí agora. Bom dia para o nosso ouvinte, está mandando aqui uma mensagem, o Tarcísio, ele está dizendo assim: bom dia, eu era apaixonado pela Fórmula 1, estava assistindo aquele triste dia, depois perdeu a graça de assistir. Mas, Tarcísio, pode voltar a ver que tá legal outra vez, tá? Não tem brasileiro fazendo a sacanagem que sempre acontecia, né? As zoeiras, eu digo sacanagem porque o Piquet fazia sacanagem pra caramba, eu vou contar no placar hoje, né? O Ayrton também, ele tem esse estigma de herói, mas ele também tinha uma pontinha com o pé ali na zoeira de vez em quando, ele era um cara que se relacionava mal com as pessoas, a grande maioria, para falar a verdade, né? Então, não tem brasileiro aprontando, mas está bem interessante a Fórmula 1 de novo. Recomendo que tu volte a assistir. A Adriana está dizendo assim, que bom ouvir o Marcelo, esse cara é muito bom. Agora são 8h57 e você vai poder ouvir o Marcelo, então uma dupla de Marcelos hoje no Placar 98, o Marcelo Marcos e o Marcelo da Corrégio, falando sobre Ayrton Senna, trazendo todos os detalhes aí sobre o Ayrton Senna. Marcelo Marcos. O Romeu Júnior também vai estar com a gente, Eduardo Hermes, aí toda a equipe aí pra gente falar de Ayrton Senna do Brasil. Vai ter pouquinho, então? Vai trazer Daqui a pouco, então, Marcelo, então até logo mais. Até mais, então. Ok, o Marcelo estará de volta, então, daqui a pouquinho, no Placar 98, o Marcelo sabe tudo do Ayrton Senna. Marcelo da Corrégio sabe tudo do Ayrton Senna, é um grande fã do Ayrton Senna, e ele vem hoje com o macacão do Ayrton Senna. Tem o capacete também? Tem o capacete também, oficial. Até o capacete oficial do Ayrton Senna, o Marcelo da Corrégio estará usando hoje aqui no programa Placar 98. Agora são 8h58. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo.